É com alegria que saúdo a todos os telespectadores do programa Mensagem de Esperança com a paz do Senhor e que tenham um bom dia na presença de Deus. Nós estamos novamente aqui no programa Mensagem de Esperança para falar nesse belíssimo quadro sobre a lição que iremos tratar nesse próximo domingo. Estamos estudando na Escola Bíblica Dominical o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. A lição que iremos tratar nesse próximo domingo é especificamente a lição de número 11, que tem por título A Segunda Vinda de Cristo. Este tema, ele sendo bastante complexo e de uma linguagem figurada, metafórica, ele demandaria muito tempo para que nós tratássemos todos os temas que abordam a escatologia. Escatologia é a parte da teologia que trata e estuda os eventos futuros, aquilo que está na Bíblia Sagrada e que ainda há de acontecer. De fato, alguns eventos já ocorreram, mas muitos eventos ainda não aconteceram. E a escatologia trata desses eventos. O texto principal, a leitura bíblica em classe, está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 18, e o Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, dos versículos 25 ao 27. Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, ele escreve: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O apóstolo Paulo é bem claro aos crentes de Tessalônica ao dizer que não queria que eles fossem ignorantes acerca daqueles que já morreram em Cristo, porque os crentes de Tessalônica estavam tristes, sem esperança, sem entender que aqueles que morreriam, um dia eles seriam ressuscitados em um grande evento que nós chamamos, e a Bíblia chama de o arrebatamento da igreja. E é sobre este tema que nós vamos tratar nesta manhã em rápidos minutos. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, que Jesus, quando estava assunto ao céu, estava sendo elevado ao céu, os anjos descreveram aqueles homens e mulheres que estavam vendo Jesus subir. Disse: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Esta é uma promessa fiel. Jesus Cristo voltará para remir, para buscar a sua igreja. Mas você pode até me perguntar, qual é a fonte que assegura, que afirma que de fato Jesus voltará? A única fonte de profecia segura e fiel é a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e prática. Nós vamos ver que existem muitas profecias, por exemplo, as profecias de Nostradamus, as profecias dos Maias, e muitos outros que tentaram prever o fim do mundo, as catástrofes que aconteceriam. Mas nós vamos entender que a única fonte fiel, a única fonte de profecia é a Bíblia Sagrada. Se você observar, muitas profecias do Antigo Testamento já ocorreram. Por exemplo, as profecias messiânicas. Miqueias, o profeta, vai profetizar que Jesus nasceria de Belém de Judá, e isso de fato ocorreu. Isaías vai profetizar que ele nasceria de uma virgem, e de fato isso ocorreu. Se você continuar observando, vamos ver que o profeta Zacarias, em Zacarias 9:9, vai profetizar a entrada triunfal de Jesus, dando o detalhe que ele entraria montado em um jumentinho. E isso também aconteceu. Nós vamos ver que Isaías vai profetizar que Jesus seria homem de dores, experimentado no trabalho, desprezado pelos judeus, lá Isaías 53. Seria crucificado com os malfeitores. Fala da sua morte, detalhes da sua morte e da sua ressurreição. Então nós vamos ver que a Bíblia Sagrada e todas as suas profecias e promessas que se cumpriram no passado e estão se cumprindo no presente, é a garantia que de fato elas também se cumprirão no futuro. Se você observar comigo o livro do profeta Daniel, nos capítulos 7 e 8, você vai ver que Daniel vai falar da ascensão e da queda de alguns impérios.
Nós vamos ver que Daniel fala da ascensão e queda do Império Medo-Persa, do Império Grego e do Império Romano. E, de fato, está aí a história para contar que, de fato, essa ascensão e essa queda ocorreu. Nós vamos ver também profecias, por exemplo, como a diáspora dos judeus, que eles se espalharam por todo o mundo. Nós vamos ver também a promessa e as profecias que Israel retornaria a juntar-se como nação. Jeremias 16:13 fala disso, você pode conferir. Amós, capítulo 9, versículo 14 e 15, vai falar sobre isso e você também pode conferir. E você vai ver uma profecia que se cumpriu recentemente, em 29 de novembro de 1947, a ONU aprovou a criação do Estado judeu, ou seja, a restauração de Israel como nação. E isso já tinha sido profetizado, previsto, predito pelo profeta Isaías no capítulo 66 e no versículo 8. Existem mais de 300 referências proféticas sobre a segunda vinda de Cristo no novo nascimento. E nós cremos, nós entendemos, e essa é a nossa esperança, que Jesus Cristo virá. Nós cremos que nenhuma dessas promessas, nenhuma dessas profecias falharão, nem um jota, nem um tio. Todas elas se cumprirão. Nós vamos falar nesse próximo domingo sobre a segunda vinda de Cristo. E cremos, baseado nas Sagradas Escrituras, que ela se dará em duas fases. A primeira fase é uma fase invisível ao mundo, a qual nós denominamos de o arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento vem do grego harparzo, que significa rapto. A igreja será raptada, será retirada, será salva do dia da ira do Senhor. O Senhor Jesus Cristo prometeu em João 14:1, aonde eu estiver, estarás vós também. Nós temos essa promessa, essa viva esperança, que a qualquer momento, como o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, num abrir e fechar de olhos, os anjos tocarão a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, como está escrito lá em Tessalonicenses, e nós seremos transformados em corpos glorificados, e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e nós encontraremos o Senhor nos ares. Essa é a maior esperança da igreja. Nós vamos ver que há uma segunda fase. Nesse período, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá o período da grande tribulação, o período da grande ira do Senhor, em que se manifestará o anticristo, o falso profeta. Nós veremos que ele fará um acordo com Israel durante 3 anos e meio. Fim dos 3 anos e meio, Israel entenderá que esse acordo foi o próprio diabo que propôs, e eles não mais quererão esse acordo, e acontecerá agora a grande tribulação. A ira do anticristo, por permissão do Senhor, cairá sobre os judeus, mas o Senhor tem promessa para o povo de Israel. E quando as nações tentarão destruir Israel, o Senhor virá na segunda fase da segunda vinda de Cristo e virá com os santos, e ele destruirá o anticristo e todas as nações, julgando cada uma. Enquanto isso, no céu, nesse período de 7 anos de grande tribulação, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. E antes da boda do Cordeiro, participaremos do tribunal de Cristo, em que o Senhor distribuirá o galardão para cada um conforme as suas obras. Como nós dissemos no começo, não tem como tratar nesses poucos minutos sobre os temas da escatologia. Mas eu quero, nesta manhã, te fazer um convite especial. Este convite é para que você esteja nesse próximo domingo, às 9 horas da manhã, em todas as Assembleias de Deus em Campina Grande, na Paraíba e no Brasil, que nós trataremos sobre este maravilhoso tema. É importante, o apóstolo Paulo vai dizer, não quero que sejais ignorantes acerca disso. E ele diz no versículo 18, consolai uns aos outros com essa palavra. Você pode estar sofrendo, as aflições são grandes na sua vida, mas a nossa maior esperança não está baseada num diploma, não está baseado no anel do dedo, não está baseado na minha conta bancária, não está baseado em eu ganhar na Mega Sena, eu me formar na faculdade. A minha maior esperança está baseada na vinda do Senhor.
Cristo virá, arrebatará a igreja, nos salvará do dia do Senhor, da ira do Senhor. E assim nós estaremos com o Senhor no céu. E a respeito dos outros temas da escatologia, se gerou um pouco de curiosidade, interesse no teu coração, eu te convido. Já que você não deu para tirar a tua dúvida aqui nessa manhã, domingo, 9 horas da manhã, esteja conosco na Escola Bíblica Dominical, na Igreja Assembleia de Deus, e que o Senhor Deus os abençoe com esta rápida palavra.